Oi, pessoal. Voltamos aqui para mais uma aula. E aí, a gente já viu logo na minha revisão, professor, o que aconteceu. A gente estava vendo outro assunto. Então, aconteceu que foi definido, então, finalmente, né, as datas para a finalização desse bimestre e ficou muito apertado. Basicamente, a gente só tem mais duas aulas, essa e a próxima semana. E na outra semana já é a nossa avaliação, do bimestral. Então, eu não ia conseguir terminar o assunto com vocês que a gente estava vendo. E aí eu optei por escolher um assunto que a gente viu lá no início do ano, né? A gente acabou que nem viu mais esse assunto assim, acabou, eu fui só fazendo comentários, mas eu considerei que essa revisão de hoje ela é muito importante, principalmente para o terceiro ano que vai estar fazendo o Enem semana que vem, não é isso? E o que vocês conseguirem lembrar desse assunto vai ser muito importante. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma revisão de citologia essa semana e semana que vem a gente vai fazer uma revisão do assunto que vou cobrar na prova de vocês, certo? Então, basicamente, vão ser 5 questões a prova, né? Eu acredito que 5, como a gente fez o ano todo. Eu vou fazer umas 2 questões sobre aquele assunto de parasitas, até o que a gente conseguiu ver, e mais 2 questões sobre citologia. Mas, professor, é importante e é um assunto que vocês precisam dominar para terminar o ensino médio, tendo tido aula de biologia, combinado? Não vai ser difícil, vai ser exatamente o que eu estou falando nessa aula, e vocês total conseguem responder assistindo essa aula, combinado? Então vamos lá para a nossa aula, vamos estudar citologia, uma revisãozinha de citologia. Cito significa célula e logia significa estudo. Então vamos estudar aqui a célula. Então a célula, ela é uma coisa muito importante. Quando a gente às vezes esquece de pensar, desculpa, a gente é tão acostumado com um todo que a gente esquece de pensar no que é que faz o todo funcionar. Quem é que faz o todo funcionar? É a célula. Então, é um conjunto de células que faz, a gente viu, né? Não, desculpa, foi o segundo ano. Mas é um conjunto de células do sistema nervoso que é possível com que eu esteja aqui falando, que faz com que vocês estejam entendendo. São células musculares que faz com que eu esteja mexendo a minha mão. São células que estão agora carregando sangue, que está batendo no meu coração. Então, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente existe por conta de uma unidade pequenininha, né? Que ela é a unidade estrutural. Então, toda a nossa estrutura, pele, o que é pele? É um tecido. É um tecido formado por quê? Por células. Então, a estrutura e a função. Então, se eu respiro através, né? A troca gasosa acontece através dos meus alvéolos. O que são alvéolos? São células. Então, a unidade estrutural e funcional dos seres vivos são as células. As células foram descobertas assim que conseguiu observá-las através de microscópio. Então, a história, né, principal, onde tudo começou, foi quando Robert Linwood desenvolveu esse primeiro microscópio bem rudimentar. E ele olhou a casca de uma árvore. Só que o que ele viu foram as paredes celulares, basicamente porque quando a casca da árvore já são as células mortas, né? E aí ele deu o nome de célula, porque ele sugeriu que eram celas, né? Como são os espaços vazios. Ele não viu a célula, ele viu o espaço vazio que existiu a célula. Então, a história começou a partir daí. O que foi se entendendo, o que a gente entende hoje é que existem dois tipos de células, né? E essas células
são chamadas em dois grandes grupos. As procariontes, pró de primeiro, né? E eucariontes, eu de verdadeiro, que são as verdadeiras células. Qual a principal diferença? As procariontes, elas não têm núcleo e não têm organela. Não tem nenhuma organela, ok? E as eucariontes vão ter um núcleo e as organelas celulares. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, a complexidade de uma célula eucarionte. A gente consegue ver o núcleo e as dezenas de organelas com membranas. E uma procarionte, que a gente vê que é super simples, tem a membrana, tem o DNA, né? Não tem o núcleo, certo? Vamos embora. Quando a gente, então, vai falar da célula eucarionte e da procarionte, precisa a gente falar algumas coisas. Primeiro, professora, você falou que não tem organela, mas eu tô vendo aqui umas estruturinhas que me parecem ser organelas, nessa aqui, na procarionte. Tá. Então, pode ser até que em alguns locais pode dizer que é uma organela. Mas então, o que acontece? O que são essas pequenas estruturinhas aqui nas células procariontes? São os ribossomos. Ribossomos. A gente viu lá no início, quando a gente estava falando de DNA. Quem são os ribossomos? São duas estruturas, né? Basicamente proteína e RNA, né? No qual o DNA ele passa, desculpa, o RNA ele vai passando por aqui, vai acontecendo a leitura e vai formando a proteína. Lembram? Vai formando uma proteína. Então, é uma estrutura, né, com duas subunidades de proteína e RNA. O que é uma organela? Uma organela é uma estrutura que tem membrana. Ela é uma estrutura que acontecem coisas internamente delas. E tem uma membrana lipídica. Aqui não tem membrana lipídica, aqui é só uma estrutura. Então, um exemplo de organela, a gente vai ter aqui mitocôndria. A gente tem aqui retículo, complexo golgiense, lisossomo, certo? Conclusão, não tem organelas nas procariontes. O que é que tem na procarionte, então? Vai ter uma membrana lipídica. Todas as células têm membrana lipídica. Todas. O que é uma célula? Inicialmente, a gente tinha lá no nosso planeta um mar primitivo. E tinha todas as substâncias que a gente tem no nosso mundo. Só que essas substâncias jogadas no ambiente, elas não têm uma função, elas não conseguem se organizar. A partir do momento que eu separo o que eu quero dentro do que eu quero fora, eu tenho uma célula. E aí, essa célula, aqui no planeta Terra, atualmente, é uma membrana, né? Que a gente chama de membrana plasmática, que é constituído de fosfolipídios, né? Lipídios, é uma espécie de, como fala, uma gordura, é gordura. Que são os lipídios e o fósforo é a parte do lipídio que consegue ter mais contato com a água. Então, basicamente, essa membrana celular, que se chama membrana plasmática, tem que ter em todas. E o material genético que vai ter na célula procarionte vai estar solto aqui no citoplasma. O citoplasma também é um constituinte importante, certo? Aqui o citoplasma, formado de água, proteína, sais, íons, aminoácidos. No caso das bactérias, as bactérias vão ter uma parede celular, tá? A gente vai ver que quem mais tem parede celular? A célula vegetal. Então, ó, citoplasma, membrana, que é o que delimita. A membrana vai delimitar. A partir da delimitação, eu consigo agora ter uma célula e o exterior dela. O DNA, que é o material genético, e algumas membranas, as bactérias todas têm parede celular. Algumas vão ter cápsula. Combinado? E ribossomo. Quando a gente chega na célula eucarionte, a gente encontra uma célula mais complexa, uma célula que tem um núcleo.
o nucleolo, que é a região onde fica o DNA. A gente tem os ribossomos. Os ribossomos faz o quê? Síntese proteica. A mitocôndria, responsável pela, aqui, ó, a mitocôndria, responsável pela respiração. Professor, então, os procariontes não respiram? Respiram. Aqui, internamente na membrana deles, vão ter estruturas que vão fazer o papel da mitocôndria. Eles só não têm a mitocôndria, tá? Mas eles respiram normal. Então, aqui a gente tem a membrana plasmática, mitocôndria, o citoplasma, que é o líquido, em formato de gel, onde tudo isso vai ficar ali submerso. O lisossomo, responsável pela digestão intracelular. O retículo endoplasmático, que ele é dividido em rugoso. O rugoso é quando tem vários ribossomos nele, e liso, certo? O rugoso, síntese de proteína, porque é o que tem um ribossomo, e o liso, síntese de lipídio. Complexo Golgiense, que ele é os correios da célula, então ele é responsável por embalar, empacotar, transportar, tá? Que mais? O núcleo, que é onde tem o DNA. Professor, e vírus? Então, os vírus, a gente já comentou sobre isso, né, em outras aulas, eles não são considerados seres vivos porque eles não têm uma célula. Ah, professora, mas eu vi que os vírus têm DNA, combinado, tem DNA. E eu vi que os vírus têm uma cápsula proteica. Qual é a diferença? A diferença é que eles não têm nada, que eles não têm um citoplasma, eles não têm proteínas, eles não são capazes de se reproduzir como uma bactéria. Obviamente, como eu também já falei para vocês, isso é uma confusão no meio científico, não existe ainda um consenso, mas até então, vírus não tem célula, vírus não tem vida, porque a estrutura básica de um ser vivo é a célula. Aí a gente vem aqui, eu trouxe para vocês os representantes principais de células eucariontes e procariontes. Ficou meio bagunçadinho aqui, muita informação, mas vamos separar aqui, ó. Esse quadrinho aqui são os organismos procariontes. Geralmente a gente estuda ele nos reinos Monera, né? As bactérias e as arqueobactérias. As arqueobactérias são muito semelhantes às bactérias, mas elas vivem em lugares mais extremos. Então, aqui, os procariontes. Quem são os eucariontes? Todos os outros. Fungos. Fungo é reino fungi. Fungo não é nem planta, nem animal. Fungo é fungo, tá? Então, fungo é eucarionte. Protista é eucarionte. Quem são os protistas? Protozoários e algas. Protozoários que a gente viu, lembra que podem causar, por exemplo, a malária, causado por um protozoário. É uma das primeiras representantes aí de células com núcleo que surgiu aí na nossa evolução. Além disso, as plantas, eu trouxe aqui para vocês o cladograma das plantas, só para a gente revisar, ficou faltando o último aqui, mas ó, as plantas surgiram provavelmente de um ancestral, de uma alga verde, que conseguiu migrar, ficar um pouquinho na terra. Então, a gente tem as briófitas, que são plantas sem vasos condutores. Com o passar do tempo, surgiram os vasos condutores, aí temos as pteridófitas, certo? Que tem folhas, aqui a gente tem avenca, samambaia. Briófitas são os musgos, que é aquele lodozinho, aquela plantinha que dá no lodo. Surgiram as sementes, então a gente tem as gimnospermas. E no final, as flores e os frutos, a gente tem as angiospermas. Com relação aos animais, a gente tem os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os molúsculos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Lembrando aqui, esponja, porífero, água-viva, quinidário, plateumintos são os vermes achatados, nemateumintos são os vermes arredondados, né? O caramujo é uma espécie de molúsculo, uma minhoca, um anelídeo, um artrópode. A gente tem o caranguejo, piolho, né? A gente falou de piolho na aula passada. Estrela do mar são os equinodermos, que tem também os ouriços, né? Pepino do mar.
E a cobra, que representa aqui os cordatos, que é um grupo imenso, desde peixes, além de todos os peixes, anfíbios, répteis e todos os mamíferos, representado aqui por um gatinho. Então, toda essa galera aqui tem a célula com núcleo. Célula com núcleo. Combinado? Quem não tem, bactéria e arquea. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a célula eucarionte. Então, a célula eucarionte ela é um complexo, ficou um pouquinho desfocada essa imagem, mas eu já falei até um pouco para vocês sobre isso, né? A gente tem os ribossomos, são as organelas, ribossomo, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria, o núcleo, onde tem o DNA, retículo endoplasmático rugoso, podem ter estruturas como flagelo, cílios, podem ter sim. Tem o centríolo. Eu vou falar um pouquinho só, não sei se eu trouxe em outro slide a função. O centríolo está responsável por divisão celular, tá? Retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteína, mitocôndria, respiração, lisossomo, digestão intracelular, complexo de Golgi, lembra? É o transporte de substâncias. Ribossomo, síntese de proteína. Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios. Citoesqueleto, então a célula eucarionte, ela tem uma estrutura, algumas se movimentam, outras têm uma estrutura fixa. Não só o citoplasma dá essa estrutura, mas o citoesqueleto também, que é formado por estruturas, né, aqui proteicas, que vão dar a forma e possibilitar também a movimentação das células. A célula eucarionte tem parede celular? Depende. A vegetal tem, a gente já vai ver. Lisossomo, a gente já viu também, digestão intracelular, que tem aqui, né? Vacúolo, algumas células vão ter vacúolo, como os protozoários, e cloroplasto, né? Protozoários, algas e as células vegetais. Vamos ver aqui. A célula vegetal. A célula vegetal, ela tem tudo que a gente falou, membrana plasmática, ribossomo. Aí, ó, parede celular. Animal não tem, tá? O citoplasma, vacúolo, que tem aqui na vegetal, no animal não tem, a mitocôndria, o peroxissomo, que está ligado com o metabolismo da célula, tem na célula animal, pode ter na célula animal também, o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, cloroplasto, onde vai ocorrer a fotossíntese, complexo de Golgi e membrana plasmática. Aqui é uma imagenzinha da célula vegetal no microscópio. A gente consegue ver claramente o núcleo e essa parede vegetal. Nesse slide aqui eu trouxe para vocês, então, o que é que a gente encontra numa célula eucarionte, né? Aqui a gente tem a lista das organelas. Se está presente na célula vegetal ou se está ausente, então aqui vai ter presente ou ausente, e a função. Então, mitocôndria, presente nas duas, respiração celular. Retículo liso, presente nas duas, síntese de lipídios. O rugoso, presente nas duas, síntese de proteína. O ribossomo, presente nas duas, síntese de proteína. Lembrando que o retículo rugoso nada mais é do que o ribossomo ligado nele, né? Aparelho de Golgi, presente nas duas, modificar, armazenar, exportar proteínas. Lisossomos, presente nos dois, digestão de moléculas. Peroxissomos, presente nos dois, digestão de substâncias. Vacúolos, presente no vegetal, ausente no animal. Armazenamento de substância, então aqui, ó, fica armazenado o amido, né? Amido, que é a substância de armazenamento. Plastos é onde fica lá os cloroplastos, só tem nas plantas, não tem no animal, né? Glioxissomos só tem também na célula vegetal, formação de ácidos graxos em açúcar. E os centríolos, né? Pode ter ou não na vegetal, mas na animal tem em todas.
Função divisão celular, tá? Na célula vegetal só tem na briófita e na pteridófita. Como eu falei, é uma revisão, então não é uma aula grande e complexa sobre o assunto. E eu vou tratar algumas coisas com vocês que a gente não tratou na aula em exercício, tá bom? Para vocês também se acostumar com os exercícios e como a gente vai cobrar na prova. A teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria. Então, ele quer uma questão errada. O que é que não pode ser quando a gente fala de célula? Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, correto? Uma célula, a gente tem bactéria, protista, alguns fungos, mais células, plantas, animais. Todas as células são formadas por membrana, combinado que sim. Citoplasma, claro que sim. Núcleo, não. Desculpa. O núcleo a gente viu que não. Por quê? Os procariontes não têm núcleo e são células. As células são unidades funcionais dos organismos, sim. Funcional e estrutural, correto. Então, aqui é a nossa questão, porque ele quer a errada. Uma célula só pode se originar a partir de outra existente. Perfeito. Atualmente, sim, né? Depois que surgiu a primeira célula, todas as outras só surgem a partir de uma célula pré-existente. Então, a nossa questão aqui, letra B, está errado por quê? Porque nem todas as células têm núcleo. A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e saída de substâncias do interior dessas. Então, olha só, todas as células têm a membrana plasmática. Todas as células se comunicam com o meio, então é necessário entrar nutrientes e é necessário sair o que a célula não precisa mais e vai sair pela membrana, certo? Essa membrana é uma bicamada fosfolipídica. O fosfolipídio é formado por uma cabeça de fósforo e duas caudinhas de lipídio. E aí é uma bicamada porque do outro lado tem a mesma coisa invertido. Então, a bicamada ela vai ser aqui, aqui, desse formato aqui, ao redor de toda a célula, tá? Fiquei um pouquinho difícil, mas é a bicamada que vai ser assim, bicamada fosfolipídica. Um modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe o nome de, eu vou falar com vocês, o modelo é o nome de mosaico fluido, porque essa membrana ela é fluida, tá? Essa é a resposta. A resposta aqui, o modelo se chama mosaico fluido. Porém, a característica principal dessa membrana é que ela tem uma permeabilidade seletiva. Algumas coisas vão passar, outras não. Isso aqui está correto quando a gente falar de é uma característica da membrana. Ela é permeável seletivamente. Algumas coisas passam, outras não. Só que o modelo que caracteriza essas membranas se chama modelo de mosaico fluido, tá bom? A gente tem, então, nossa resposta, modelo do mosaico fluido. Qual das estruturas relacionadas a seguir está presente tanto em células procariontes como em células eucariontes? Não está nas duas. O que será? Mitocôndria? Não, a gente só viu que só tem mitocôndria na eucarionte. Complexo Golgi? Não. Lisossomo? Não. Ribossomo? Sim. Então, repare que ele fala aqui estrutura, não é organela, porque na procarionte não tem organela. Peroxissomo também não. Então, a nossa resposta é ribossomo. Por fim, de acordo com a teoria celular, quais dos organismos a seguir não poderiam ser considerados seres vivos? A gente já viu, né? Bactérias são seres vivos, protozoários são seres vivos, algas são seres vivos, inclusive esses dois aqui é o mesmo reino. Fungo, seres vivíssimos, certo? E quem não é, são os vírus, tá? Porque eles não têm a base que é a membrana e o citoplasma. Aqui a gente tem então a resposta.
Eu espero que vocês compreendam que é é uma aula de revisão. A gente não tinha tido necessariamente essa aula, apesar de que a gente vem falando o tempo inteiro de célula, então eu achei que fosse importante trazer isso como uma aula. E mais importante ainda, né, vocês que vão fazer o Enem, saber a diferença entre as células, então, procariontes e eucarionte, e das eucariontes entre a célula vegetal e a célula animal. Combinado? A gente se vê na próxima aula fazendo uma revisão para a nossa prova do quarto bimestre, tá? Obrigado por terem ficado até aqui e a gente se vê semana que vem. Beijinho.